Vamos mudar a pauta agora, trazer outro assunto. O presidente Lula deve anunciar ainda nesta semana a escolha do advogado Wellington César Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lula já disse a auxiliares que avalia a nomeação de Lima e Silva para o cargo e a expectativa no Palácio do Planalto é que o anúncio seja formalizado nos próximos dias. Antes de fechar a decisão totalmente, Lula ainda quer ouvir ministros do Supremo Tribunal Federal e dirigentes de partidos. Uma ala do PT de São Paulo defende o nome do deputado Rui Falcão. A eventual escolha facilitaria a reorganização interna do partido no estado, ainda mais diante do cenário eleitoral, de 2026. Tá com calor aí, Dani? Tá quente aí, Dani? Dani Lima. Menino, não tem ar-condicionado que esteja dando jeito em São Paulo, cara. Eu tô acompanhando aqui, a Dani tá toda hora assim. Aí eu falei, não. Eu tô inquieta, né? Perdão. Imagina. Eu botei aqui, mas não tá resolvendo nada. Desde ontem, um calorão. Ontem chegou a fazer 34 graus, cara. Tá insuportável. São Paulo tá obrigada pela solidariedade. Tá difícil. Hoje eu nem fui pra casa ainda almoçar. Tem que botar uma luz aqui. Eu nem fui pra casa almoçar, que aqui no UOL é mais fresquinho. Eu falei, vou ficar por aqui mesmo. Depois, no fim do dia, eu volto pra casa. Gastar o ar-condicionado da firma, né? Acho que eu vou me somar a você amanhã nessa estratégia. Ô, Dani, você tá apurando faz tempo aí, querido, o substituto do Lewandowski, né? Como é que tá essa questão? Tem esse advogado da Petrobras. É ele que é defendido pelos políticos da Bahia, o Rui Costa, o Jacques Wagner e companhia? Ele é do que seria a República do Acarajé, né, no Palácio do Planalto. Veja só, o Wellington César é um nome muito pouco conhecido para o público, mesmo para o público que é, digamos, consumidor assíduo de notícias de política, porque é um personagem muito de bastidor, né? Ele está agora como advogado-geral da Petrobras, mas de onde vem a relação dele com o Lula? Ele foi secretário de Assuntos Jurídicos, a um cargo chamado SAGE, a sigla, né? Secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, ou seja, é o cara que pega o decreto na hora de sair e fala, presidente, isso aqui tá ok, isso aqui pode dar problema, isso aqui tá ok, isso aqui não sei o quê. É quem faz a análise mais técnica, seja de vetos, projetos que vêm por meio dos ministérios, decretos que saem do Palácio do Planalto, enfim. Então é daí que vem essa proximidade. Ele hoje, a gente falou dele na semana passada, ele é o nome mais forte desde a semana passada. A outra opção, a gente até usou essa expressão aqui, né? Andrei Passos Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, está sendo vítima da própria competência, porque é um outro nome citado, esse sim já é conhecido pelo grande público, mas a Polícia Federal está fazendo o voo de cruzeiro, girando muito azeitada, envolvida em uma série de frentes muito grandes de apuração, vamos falar de 3, Master, PF, Carbono Oculto, que investiga PCC, Banco Faria Lima, né? Fintechs na Faria Lima, lavagem de dinheiro e posto de combustível, PF, e a investigação da operação que levou o TH Joias, ex-deputado do Rio de Janeiro, e depois agora presidente afastado da Alerj, a prisão, né? A serem presos também por suspeita de conexão com o Comando Vermelho. PF. Então, mexer agora na Polícia Federal, que está fazendo, tem frentes muito importantes abertas e está fazendo um trabalho muito bem avaliado, seria deslocar 2 peças, né? Você tem o trabalho de passar o Andrei para o Ministério da Justiça e depois de achar alguém que vai continuar esse movimento, digamos assim, da Polícia Federal, sem parecer que está se fazendo jogo para, digamos, frear alguma frente de apuração incômoda. Então, dito isso, desde a semana passada, o Wellington César é o nome mais forte. O Lula hoje o Lula teve conversas no final da semana passada sobre o assunto, teve conversas hoje sobre o assunto, ainda não bateu o martelo. E aí eu trago o porquê não, tá? Por que não? Porque não é um nome, muito conhecido pelo público e também não é um nome de comunicação azeitada.
apesar do Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ter uma boa relação e gostar pessoalmente do Wellington César, ele mesmo tem dito, ali a gente vai ter de trabalhar para não passar a impressão que a gente está colocando, depois de você ter o Ricardo Lewandowski, que pode gostar ou não gostar do trabalho, mas foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, é professor emérito da USP, então, juridicamente, é um nome muitíssimo conhecido. Você pode avaliar o trabalho dele no Ministério da Justiça positivamente ou negativamente, mas não dá para se negar que é uma eminência na área de atuação que ocupa. Então, colocar um desconhecido ali teria um trabalho para fazer desse ministro não um ministro tampão, até porque ele vai ficar até o final do mandato e Lewandowski saiu em janeiro, tem um ano aí para trabalhar. A expectativa é de que saia mesmo essa semana. Pela manhã me disseram que tinha batido o martelo, aí eu fui checar 2 vezes, não, ainda não bateu, mas está muito forte, etc e tal. Estamos aguardando, Sarza, mas o cenário mais provável é esse que a gente havia citado já na semana passada. A reportagem, acho que era até da Folha essa que a gente pegou, falava sobre o Rui Costa, Dani. O Rui Falcão. Existe alguma possibilidade concreta ou mais desejo do PT mesmo de São Paulo? Pois é, eu acho que é um pouco do desejo do PT de São Paulo, porque tá embaralhada a corrida aqui, tá? Você tem uma série de nomes que vão voltar a disputar a eleição pelo partido, o que está comprimindo um pouco o espaço do eleitorado que esses políticos, digamos, que têm uma contagem de votos. O Rui Falcão é um quadro muito conhecido dentro do PT, mas ele não é um puxador de votos, né? Então, por exemplo, se você coloca um José Dirceu para concorrer aqui também pelo estado de São Paulo, você vai ver que ele pode comprimir esse espaço já, digamos, restrito, que se teria entre esses nomes que são muito partidários, mas que não são exatamente grandes puxadores de voto. Então, tem uma tentativa também de ajustar as coisas internamente para poder não deixar ninguém fora da lista, digamos assim, né, de eleitos, mas possibilidade sempre tem. Agora, seria abrir um flanco de crítica pesada para Luiz Inácio Lula da Silva, né, colocar um quadro tão partidário assim para ser, digamos, ocupar um posto tão importante. Me parece que não seria, digamos, a solução ou a saída mais fácil para a presidência da República. Verdade, Letícia. E isso sabemos também como esse posto ganhou ainda mais relevância diante das preocupações, né? As pesquisas todas mostram que segurança pública está lá no topo quando a gente fala de preocupação do eleitorado brasileiro. O que tudo indica, a segurança pública vai ser o grande tema da eleição de 2026. A gente vê segurança pública sempre sendo um tema muito importante, mas vale lembrar que várias vezes a eleição ela é muito mais baseada na economia, na questão da economia, se a economia está bem, está aquecida e tal. A gente teve uma eleição muito marcante em 2018 para a presidência da República, que o principal debate foi a pauta de costumes. Então, a desse ano vai ser segurança pública, assim, com toda certeza, pelo que a gente olha agora, que é a principal questão para o brasileiro hoje em dia. As pesquisas mostram isso, todo mundo o Brasil está vivendo um problema muito sério nos estados e a nível federal, a nível municipal, está vivendo um problema muito sério de segurança pública. E o governo federal entende isso, só que pela atribuição ali da Constituição, a segurança pública fica a cargo dos estados. Então a gente tem visto um grande debate e um grande embate entre o governo federal e os governos estaduais ao longo da gestão do presidente Lula sobre atribuição das polícias, sobre mudanças na maneira das polícias trabalharem. Então, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o governo federal enviou a PEC da Segurança Pública para o Congresso. Esse documento, esse projeto ainda não saiu do lugar, começou a caminhar um pouco, mas acho que ao que tudo indica, vai demorar alguns meses até que a gente veja um desfecho disso. Na Câmara ele já está sendo bem mexido, deve chegar no Senado e sofrer mais alterações. A gente viu muitos governadores no ano passado reclamarem sobre a proposta que o governo federal fez, porque eles entendiam que as polícias militares, as polícias dos seus estados perdiam poder. Então a gente vê todos esses embates entre governos estaduais, muitos que são anti-PT e que são oposição ao governo federal,
fincando o pé com questões relacionadas à segurança pública, enquanto o governo federal fala, mas eu não consigo fazer mais do que isso, porque a segurança, ao fim e ao cabo, está a cargo dos estados. Cabe aos governadores decidir isso. O governo precisa encontrar uma maneira de encaminhar essa situação da segurança pública, porque, no fim das contas, para o eleitor, não está a figura do prefeito nem a figura do governador, está a figura do presidente da República na questão da segurança pública. E isso, chegando à discussão para a eleição de outubro, vai cair na conta do Lula. Então, ele precisa achar toda uma solução para esse ministério, para essa pauta da segurança, para a PEC da segurança. A gente viu o envio do PL antifacção no ano passado para o Congresso. Precisa desenrolar esse assunto todo, porque ele vai dominar os próximos meses e, sem dúvida, o presidente Lula vai ter uma grande fatura a pagar ali, seja a responsabilidade do governo federal ou não. Então, essa situação do Ministério e da Segurança vai desenrolar com toda certeza nas próximas semanas, Diego.